Fala galera, vamos continuar aí essa nossa segunda aula aqui no nosso caminho, nossa jornada aí para matemática. Então veja só, agora nós vamos falar sobre um conceito muito importante, muito interessante, chamado de divisão proporcional, ou também chamado de regra de sociedade. Sim, que tem muito a ver com assim, sociedade, sabe? Sócios. Duas pessoas, imaginem, elas decidem abrir uma empresa. Sei lá, tá vendendo bolo de pote. E de repente elas precisam investir o dinheiro e uma das pessoas, vou chamar aqui de João, ele entra com R$1.000 ali, R$1.000. Outra pessoa, que eu vou chamar de José, ele vai entrar com R$500. Então, olha, para o investimento total da empresa, perceba que João entrou com 1.000, José com 500. Beleza? Depois de um tempo, essa empresa rendeu um lucro de R$3.000. Pergunta: você acha que é justo que esses R$3.000 seja dividido igualmente? Eu acho que não. Pois é, essa divisão deve ser feita proporcionalmente ao valor investido por cada um. Então essa divisão proporcional é o que nós chamamos de regra da sociedade, que vai garantir que aquele ganho seja proporcionalmente dividido, como eu já falei. Imagina que deu os R$3.000, qual seria a divisão ideal? Perceba que João investiu o dobro do valor que José. Se você tem R$3.000, você precisa dividir 3.000 de uma forma que uma parte seja o dobro da outra parte. Como é que seria isso? Você não precisa pensar muito para perceber que um ficaria com 2.000 e o outro com 1.000. Entendeu? Agora vamos pensar no exemplo? Galera, pensa na seguinte situação. 3 pessoas dessa vez entraram com investimento. Beleza? Olha a questão aí. 3 pessoas formaram uma sociedade. A primeira entrou com 20.000, a segunda com 50.000 e a terceira com 30.000. No balanço final do ano, houve um lucro de R$20.000. Qual foi a quantia que cada sócio recebeu? Pessoal, então o que acontece? Você teve um lucro de R$20.000 e é necessário que esse lucro ele seja dividido pela parte que cada um, proporcionalmente, a parte que cada um colaborou no investimento, beleza? Então como é que nós faríamos esse cálculo? Veja isso agora. Então vamos lá galera, vamos pensar como é que nós vamos fazer isso. É muito simples. Veja, se são 3 pessoas que entraram com o investimento, o lucro de 20.000 tem que ser dividido em 3 partes, beleza? Então eu vou chamar cada uma dessas 3 partes por letras. Então A, B e C. A está representando a parte do lucro que vai para o primeiro carinha lá. B é a segunda parte do lucro e C é a terceira parte do lucro. Se obviamente esse lucro está sendo dividido dessas 3 partes, então a soma dessas 3 partes tem que dar 20.000, que é o lucro todo. Fechou? Então vem cá. Agora, não sei se vocês lembram dessa simbologia, na outra aula eu coloquei ela no quadro, mas eu acho que eu não disse a vocês. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a representação é essa, certo? É um alfazinho achatado. Significa que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Vai segurando aí. Então, A é diretamente proporcional a 20.000, B diretamente proporcional a 50.000 e C diretamente proporcional a 30.000. Por quê? Porque A, B e C são as partes do lucro. E eu quero que o lucro seja coerente, olha, tenha tudo a ver ali com o que cada um colaborou, beleza? Então a parte de A vai ter que ser um pedacinho que seja proporcional a 20.000, que ele só deu 20.000. A parte de B tem que ser um pedacinho que seja coerente com 50.000 e a parte de C um pedacinho que seja coerente. Só que ao invés de coerente a gente fala o quê? Diretamente proporcional, ok? Agora um detalhe que é muito importante. Gente, eu disse a vocês que se duas grandezas são diretamente proporcionais, significa dizer que a divisão entre elas vai dar sempre o mesmo valor. Lembra que a gente fez isso? Então, eu até chamei a produção naquela vez. Se A tem que ser diretamente proporcional a 20.000, da mesma forma que B tem que ser proporcional a 50.000 e essa proporção tem que se manter, olha o que a gente vai fazer. Ó. A está para 20.000, lembra da razão? A divisão não é sempre igual quando é diretamente proporcional. Então A está para 20.000, assim como B está para 50.000, assim como C está para 30.000. Por isso que a divisão é proporcional, gente, porque essa divisão tem que ser igual, certo? E como eu não sei quanto dá essa divisão, eu vou chamar de um valor qualquer que é K.
Galera, eu sei que isso é novidade para algumas pessoas, mas veja só, vocês têm a vantagem de poder rever a aula. Vai fazendo com calma, vai pensando aí, é muito importante que vocês saibam esses conceitos. Tem alguns outros métodos que nós podemos utilizar aqui, mas eu acho mais seguro, veja só, mais seguro que você aprenda por esse método aqui, certo? Confia aqui, tio Edu. Tem uns métodos mais fáceis, que é bisureiro, não sei o que lá, mas nesse caso é muito seguro que você aprenda esse, beleza? Então vamos lá. Vocês entenderam que se essa parte A tem que ser diretamente proporcional a 20 mil, da mesma forma que essa parte B tem que ser diretamente proporcional a 50 mil, a parte C diretamente proporcional a 30 mil, e isso tudo, essa divisão tem que ser o mesmo valor. Não sei quanto é esse valor. Beleza, se eu não sei, eu vou chamar de K. Fechou? Então, olha, agora é fácil. Agora é o pulo. Agora é o pulo. A sobre 20 mil tem que ser igual a K, né, gente? Então, você percebe que eu posso pegar esse 20 mil e passar multiplicando. Vê se não está certo eu dizer que A é a mesma coisa que 20 mil vezes K. Não é isso? Se eu igualar isso aqui a K, eu não posso pegar esse 20 mil e passar multiplicando? Não é isso, gente? Fechou, então. Ó. A é igual a 20 mil K. Usando o mesmo raciocínio com B e C, B vai ser o quê? 50 mil vezes K, olha aqui, e C é 30 mil vezes K. Delícia, né, gente? Agora fechou. Resolveu a questão. Por quê? A mais B mais C, as três partes, não tem que dar o lucro todo? Não é esse lucro que eles querem dividir? Olha para cá. A mais B mais C, você tem isso aqui, né? Então eu vou substituir aqui, ó. Entendeu? 20 mil K, que é A, mais 50 mil K, que é B, mais 30 mil K, que é C, tem que dar 20 mil. 20 mais 50 mais 30 dá 100K, 100 mil K, né? Igual a 20 mil. Vamos tirar esse excesso de zero, né, gente? Cortar 4 bolinhas aqui. Ficou K igual a 2. Olha o 10 multiplicando, vem para cá dividindo, né, gente? Sobre 10. Eu vou deixar desse valor aqui, dá 0,2, mas eu vou deixar assim. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter que substituir aqui, ó. Então vamos substituir agora. Porque o que eu quero, gente, na questão é saber qual é a parte de cada um. Eu quero saber A, B e C. Quanto foi a parte de cada lucro. Beleza? Então, olha. Nesse caso, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar esse valor de K e substituir. Olha que delícia, olha que coisa massa, velho. Então, olha, eu quero saber o valor de A. Vem pra cá. A é igual 20 mil K vezes... Aliás, 20 mil vezes K, né? Então vai ficar 20 mil, olha isso, 20 mil. Apertar um pouquinho aqui, 20 mil, viu, gente? Vezes o K. Olha, K é 2 sobre 10 que eu descobri ali. Olha que beleza, olha que beleza. Corta um zero com um zero aqui, ó. 2 mil vezes 2, o A vale quanto? 4 mil. Descobrir A. Como é que eu faço para descobrir B? A mesma coisa, gente. Deixa eu separar aqui para vocês não se confundirem. Deixa eu até ver aqui, produção. Então, olha, porque você sabe, nessa pandemia eu estou gravando sozinho. A produção é uma pessoa imaginária que está aqui, ó, entendeu? É o meu amigo imaginário, eu estou sozinho aqui. Então aí eu tenho que ficar fazendo tudo, né, sozinho e tal. Essa parte, inclusive, eu acho que eu vou cortar. Vou deixar assim mesmo. Então, ó, B é igual 50 mil vezes K. Então vai ficar, ó, 50 mil vezes K. E K é quanto? 2 sobre 10. Olha que delícia. Eita! Corta 0 com 0, vai 5 mil vezes 2. O B vale 10 mil. Correto? Aí o que é que tu vai dizer agora? Edu, já sei. Eu vou pegar, ó, K e multiplicar aqui com C. Pode fazer isso, mas se você sabe que tudo vai dar 20 mil, só aqui já tem 14, né? Entendeu? O C, de cara, você já está vendo que é 6 mil. Então, se você substituir de qualquer forma, vai ser 6 mil, ou simplesmente você vai ver quanto é que falta, né? E como eu sei que vocês vão chegar lá no Enem com malícia, ó, vai ver logo que aqui vai ser 6 mil e acabou a questão. Regra de sociedade é isso, gente. Atenção, cobrem com... Olhem, cobrem a tio-sarja no material. Eita, agora corta, professor. Com divisão inversamente proporcional. Olha, o raciocínio é justamente esse, certo? Se der tempo, vou pedir para a tio-sarja fazer uma questão dessa com vocês. Mas olha, a diferença do inversamente proporcional é que se fosse inversamente proporcional aqui, você não iria dividir.
Porque como é que nós reconhecemos grandezas inversamente proporcionais? São grandezas que se multiplicam e dá o mesmo valor. Então aqui, se fosse inversamente, você ia fazer A vezes 20 mil igual a B vezes 50 mil, que ia ser igual a C vezes 30 mil, ao invés de dividir, aí ia ser o valor K, beleza? O problema disso é que iria ficar aparecendo frações na história, e aí ia ter que tirar MMC, não sei o que, mas aí a gente faz aí. Por favor, eu quero dúvida, gente. A gente deixou exercícios aí e não apareceu dúvida nenhuma, beleza? Pode mandar dúvida lá na salinha da gente, só é comentar lá, no Google, lá na sala Google mesmo, que a gente vai lá e responde. Se for possível, eu mando um vídeo para vocês tirando a dúvida. Fechou? Então vamos agora para a queridinha de todo mundo. Eu sei que você sabe o que é que eu estou falando. Vamos lá! Exatamente ela, regra de 3. Então, ó, que vocês mais escutam a galera falar: não, minha gente, a prova do Enem é só regra de 3, pode ir tranquilo. Mas mesmo a regra de 3, as questões que você deve usar ela carrega em si um probleminha que às vezes as pessoas deixam passar batido. Para você aplicar a regra de 3, antes de mais nada, você tem que identificar as grandezas que estão envolvidas. Por exemplo, o tempo de leitura e a quantidade de páginas de livros, sei lá. Então, as grandezas envolvidas na questão, e após isso, você tem que olhar para essas grandezas e saber se a proporcionalidade que existe entre elas é uma proporcionalidade direta ou uma proporcionalidade inversa. Estou cansado de ver alunos cometendo erros porque fizeram a regra de 3 sem pensar nesses detalhes e simplesmente fizeram a regra de 3 da forma mais natural, que são com grandezas diretamente proporcionais, mas as grandezas envolvidas eram inversamente. Vamos fazer um exemplo de cada para vocês se ligarem nisso aí. Segura! Tá aí, galera, duas questõezinhas simples de regra de 3, mas só que duas questões de regra de 3 simples. E são simples as questões também, porque veja só, nesses dois casos são questões aí que você vai usar a regra de 3 simples, que é diferente da composta, que a gente vai ver daqui a pouco. Atenção para spoiler. Aí o que acontece? Só que eu trouxe duas justamente para que a gente consiga ver a diferença que existe entre elas. Vem cá, eu vou ler primeiro, ó. Para fazer um bolo, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos, né? Então, de cara, eu disse o que a vocês? Vamos olhar as grandezas envolvidas. As grandezas aqui é a quantidade de chocolate em gramas, né? E a quantidade de bolos em bolos, né? E aqui eu tenho, para chegar na cidade, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, qual seria o tempo numa velocidade de 120 km por hora? Aqui a gente tem a grandeza velocidade e a grandeza tempo, ok? Então vamos lá, vamos olhar para essa aqui primeiro. Quando você aumenta a quantidade de bolo, a quantidade necessária de chocolate vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. E detalhe, como essas duas questões aqui são de regra de 3, existe proporcionalidade. Perceba que esse aumento é um aumento proporcional. Se eu dobrar a quantidade de bolo, a quantidade de chocolate vai ter que dobrar também, beleza? Então aqui você vai fazer a regra de 3 do jeito que você está acostumado. Eu aconselho você a colocar, né, numa mesma coluna as grandezas, então colocar grama aqui para representar o chocolate e B para representar o bolo, certo? E aí, olha, primeira linha, coloca as informações que foram fornecidas. Forneci 300 gramas para um bolo. Segunda linha é a linha que vai ter aquele valor desconhecido chamado de incógnita. Nome bonito, né? Então, olha, ele deu que são 5 bolos os necessários, não deu quantidade de chocolate, eu vou chamar de cheers. E aí a gente vai usar aquela regra, aquela propriedade fundamental das proporções, já que eu tenho uma igualdade de razões aqui, ó, e vou poder fazer e garantir que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Nesse caso, x vezes 1 dá x, jun, 300 vezes 5 dá 1.500. Fechou aí, minha gente? 1.500 o quê? Gramas de chocolate. Haja chocolate, beleza? Facinho, né? Agora vamos para essa aqui. Nesse caso, galera, para chegar à cidade você tem, vamos colocar novamente, ó, velocidade e time, beleza? Então velocidade e tempo. Nesse caso aí, olha, vamos lá, veja. A primeira linha são as informações que foram fornecidas, né? Então vamos lá, aqui eu coloquei velocidade de 80 km, 80, opa! E o tempo 3. Eu vou esconder as unidades aqui, mas a gente sabe que velocidade tem km por hora e tempo em hora. Fechou?
Agora na segunda linha, o que me deu? Olha aí, 120. E aqui você coloca um X. Aí, agora é o seguinte. Quando você pensa que você aumenta o tempo é porque você foi mais lento. Se você diminui o tempo é porque você foi mais rápido, né? Então, essas grandezas ela tem uma proporcionalidade inversa. Se você dobrar a velocidade, você pega o tempo e tora pela metade. Fechou? Aí, nesse caso, tem várias formas que você pode fazer para lembrar, né? Eu gosto de usar as setinhas. Embora que com certo costume você vai ver que, ó, se elas são diretamente proporcionais, você vai fazer o X. Você vai multiplicar assim, ó. Se elas forem inversamente proporcionais, você vai multiplicar assim. Direto, beleza? Então vai ficar, ó, 180 vezes 3 dá 240, igual 120 vezes x dá 120x. Certo? E aí, ó, x é igual a 120 dividido por 240, que dá 2. Facinho, né? Duas horas. Certo? 2 horas aqui. Facinho, né, gente? Aí veja, eu estou falando da setinha porque é aquela história, né? Você coloca, a gente vai ver daqui a pouco, spoiler, regra de 3 composta. Mas ó, eu coloquei uma setinha para cima aqui, simplesmente para guiar. Essa seta pode ser para cima ou para baixo. Mas a outra grandeza, se ela for diretamente proporcional, vai ter uma setinha para cima acompanhando também. Se for inversamente proporcional, uma setinha para baixo. A setinha para baixo você inverteria, enfim. Mas aí se você conseguir gravar assim, você faz x para diretamente igual para inversamente. Agora, se você usou a setinha, o que você faz? Eu aprendi assim também, nessa antiga, né? Ia ficar 80 sobre 120 igual, aí você igualar a essa aqui invertida, ó, x sobre 3. E aí você faria a regra de 3 como você já está acostumado, certo? Então você que sabe, ou você vai multiplicar assim direto, ou inverte e multiplica em x. Beleza? Se for inversamente proporcional. Fechou, gente? Agora, adivinha o que vem agora? Você já sabe que eu já falei, né? Então, regra de 3 composta. Segura! Bora acabar essa aula que já está demorando demais, né? Também eu estou falando muito. Então, vê só. Se para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias são necessários 5 kg de arroz, quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias? Então, o que acontece? Se você precisa, nesse caso, analisar, se você olhar para a quantidade de grandezas, você verá que tem mais de 2 grandezas. Perceba que a regra de 3, que chamamos de simples, tanto a inversa quanto a diretamente proporcional, são regras de 3 que envolvem 2 grandezas apenas. Lembra? Só que agora a gente está envolvendo, nesse caso, 3 grandezas. Sempre que a questão envolver mais que 2 grandezas, você sabe que vai utilizar agora a regra de 3 composta. E aí você vai ver nesse caso que a gente está falando de uma grandeza quantidade de pessoas, outra grandeza quantidade de dias e a outra grandeza quantidade de arroz. Beleza? Então agora, do mesmo jeito que fizemos da outra vez, nós vamos primeiramente nomear, representar essas grandezas. Agora eu vou primeiramente procurar onde é que eu deixei o meu piloto até ali. Então, colocar aqui as grandezas e você vai representar como você quiser. Eu vou chamar pessoa, gente, de pessoa. Eu vou chamar dias de dia. E arroz eu vou chamar de arroz. Então tá aí. Agora eu vou representar isso daí, eu vou colocar também do meu jeito, na primeira linha, as informações que já foram dadas. Então olha, uma família com 9 pessoas, segura aqui, ó, 9 pessoas, 25 dias, precisa de quanto arroz? 5 quilos. Doeu, minha gente? Facinho, né? Tranquilo demais. Agora, na segunda linha, você vai colocar as informações e aquele valor desconhecido, né? De cara, você já percebe que o valor desconhecido aqui, ó, é a quantidade de arroz, que já é a pergunta, quantos quilos de arroz. Então, você já bota aqui, ó, marotamente, bota um X, entendeu? E agora você vai fazer o quê? Seriam necessários para alimentar 15 pessoas, vem aqui, ó, na coluna pessoas, durante 45 dias você vai aqui na coluna dias. E agora sim você vai para o jogo da setinha. Solta a vinheta, produção. Então o que é que você vai fazer? Vai colocar aqui, ó,
Veja, nessa grandeza que tem o valor desconhecido, você vai botar uma setinha para cima ou para baixo, dependendo de sua autoestima, né? Tem pessoas que têm autoestima para baixo, você bota a setinha para baixo para lembrar de você mesmo. Então, ó, nessa grandeza que tem o valor desconhecido, você bota a setinha para cima. E agora você vai comparar cada uma das outras grandezas com ela, agora uma a uma, beleza? Como assim? Vou comparar arroz e pessoas primeiro, tá certo? Depois eu vou comparar arroz e dias primeiro. Então vamos lá. Quanto mais arroz vou precisar de mais pessoas, quanto mais arroz eu vou alimentar, no caso, mais pessoas ou menos pessoas? Mais pessoas, né? Meu Deus, eu fiquei esperando vocês responderem. Eu tô ficando doido, mano. A pandemia tá me deixando doido. Então, ó. Essa foi lá, que eu tava esperando vocês responderem. Meu irmão, tô ficando muito doente, velho. Então, ó. Quanto mais arroz eu consigo alimentar mais pessoas. Agora eu vou, ó. Quanto mais arroz eu vou alimentar por mais dias ou menos dias? Certo? Se eu tiver muito arroz, eu vou alimentar por mais dias ou menos dias? Mais dias também, né? Então eu vou colocar outra setinha para cima. Ô Edu, e daí? E daí que, se você estiver falando aqui da quantidade, se fosse uma quantidade que fosse inversamente proporcional, você iria colocar uma setinha para baixo. E o único detalhe é que você ia fazer assim agora. Olha, 5 sobre x, aqui ó, você vai, depois que fez essas setinhas, vai fazer as razões agora. Razão com a grandeza desconhecida, 5 sobre x, e você vai igualar ao produto das outras razões. Entendeu? Ficou confuso agora, né? Vê só. Você vai pegar essa grandeza que tem um valor desconhecido, formou a razão com ela, ok? E agora você vai pegar todas as outras e multiplicar elas, igualar ao produto das outras, a multiplicação das outras. Ué, Edu, e para que servem essas setinhas? Se tivesse alguma seta para baixo, aí na hora de você botar para cá, você só ia ter que inverter, certo? Então aqui não foi o caso, né? Aí fica 9 sobre 15, não sei porque eu coloquei um 2 aqui, 9 sobre 15, vezes 25 sobre 45, beleza? E agora a gente faz o quê? A gente faz uma festa aqui, né? Antes de você multiplicar, se você não gosta de sofrer, você vai cortando o que você puder. Ó, 9 dá para dividir por... Opa, vou fazer logo aqui para vocês. Antes de multiplicar, você vai cortando, né? Porque ninguém gosta de sofrer. Ó. 45 dá para dividir por 9. Ó, né? 9 dividido por 9 dá 1. 45 por 9 dá 5. 25 dividido por 5, ó, dá 5 aqui em cima, né, gente? Tá vendo que eu tô fazendo aos poucos. Qualquer coisa bota em câmera lenta aí, tá certo? Olha, dividir 45 por 9. Então 45 dividido por 9 deu 5. Entendeu? Aí ficou um 5 aqui embaixo. Aí esse 25 aqui eu dividi por esse 5, deu 5 aqui. Aí, ó, esse 15 dá para dividir por 5. Aqui em cima vai ficar 1 e aqui embaixo vai ficar 3. Correto? E agora, depois dessa poluição toda, o que é que sobrou? Sobrou 5 sobre x igual a 1 sobre 3. Por que eu botei um x aqui? Não sei. Então, ó, 3 vezes 5 dá 15. X vezes 1 dá x. Então, descobri aí o valor de x, que vai ser 15 quilos de arroz. Beleza, pessoal? É isso, facinho, tranquilo demais, certo? Agora, vale a pena você olhar com o tio Saja, que ele vai fazer com mais calma todas as questões aí, certo, gente? Então, olha, muito obrigado. Galera, veja só, acompanhe lá a Toca do Coelho, certo? Toca do Coelho 14. No sábado, às 2 da tarde, nós vamos fazer um plantão de questões, então vai ser bem grandão. Questões envolvendo funções de segundo grau. Então, se você já vem estudando e quiser acompanhar lá, só entrar em contato conosco, material gratuito também. Então, tarde do sábado aí para estudar lá na Toca. Beleza, gente? Então, conto com vocês e até a próxima aula. Beijão!